Oi, pessoal. Quero mostrar para vocês como é que se faz um paneiro de cipó de iambé. Então aqui eu tô começando o início, né, desse paneiro, que é o fundo, né? Aqui a gente começa porque eu não mostrei desde o iniciozinho que eu tava começando aqui, ó. Que nem a gente começa só de um olho desse daqui, ó. Aí a gente faz em quantidade de tamanho, conforme o tamanho que a gente queira fazer, né? O fundo desse paneiro. A gente tece quatro para cá e quatro para cá. Depois a gente coloca umas talas dessas aqui, que estão aqui do lado, ó. Aqui por lado. Se for fazer esse paneiro com fundo redondo, a em quantidade que coloca para cá, tem que colocar para cá. Se for fazer de três cantos, a gente só coloca para esse lado aqui, ó. Tem essas talazinhas que tá esse formato aqui. Então a gente só coloca para esse lado aqui, aí fica o paneiro de três cantos, que se chama, né? Um aqui, outro aqui e outro aqui. Aí faz a forma dele só com três cantos. Mas como eu quero fazer com do fundo redondo, a gente vai usar a tala para cá e para cá. Aí depois eu vou estar mostrando para vocês ver. Vamos lá, agora eu vou colocar as talas para essa parte aqui que eu tava mostrando para vocês ainda agora. Aí pra gente usar as talas pra cá, a gente tem que fazer uns tecidos aqui, ó, assim. Pra pegar só essas aqui, elas têm que ficar trançadinhas aqui, ó. Que é pra poder formar esse olho aqui. Olha aí como vai formando o olho. E agora para segurar esses olhos aqui, ó, a gente tem que ir fazendo isso daqui, ó, esse trançado aqui nas tábuas. Pra poder ir ficando assim, ó, os olhos bem trançadinho, que não é pra afastar. Afastar. Aí você vai dando resistência, né, mãe? É. De um olho pro outro. A resistência vai ficando um pro outro. Ó, essa daqui foi a primeira tala que eu coloquei do lado, de onde eu tava mostrando do começo ainda agora, dessa carreira de olho aqui, ó. Foi a primeira pra cá. Então eu vou colocar a tala até aqui, depois eu vou colocar até aqui, desse lado. Além de paneiro, a senhora sabe fazer vassoura, peneira, né, mãe? É, vassoura, paneiro. Não, o paneiro é esse daqui, É, né? peneira. É peneira, tupé, abano. A senhora sabe desde que idade fazer essas Cesta. coisas? É desde 9 anos de idade que eu aprendi a fazer com meus pais. E até hoje eu sei fazer tudo isso de tala. Então, a mamãe já veio com dom desde criança, porque nossos avós trabalhavam com isso na época, né, mãe? É, sempre a profissão era trabalhar assim, né? Fazendo artesanato de tala de ambé, de cipó titica, tem o cipó caatinga, tem o cipó açu. Então, Esse daí que a senhora tá usando qualquer. é o cipó ambé. Aqui é o cipó ambé. Isso daqui mais é para fazer o paneiro e a cesta também a gente faz desse cipó aqui. Porque ele é mais grosso, né? É.
como é que vai ficando. Bem feitinho, né? Bem feitinho. E fica igual, né? O tamanho de uma forma de um buraquinho desse pro outro. Esse paneiro vai ser mais ou menos de que tamanho? Médio, pequeno ou grande? É um médio. Vai ser grande, não, ele vai ser médio. Daqui a pouco, pessoal, eu mostro quando ele tiver com mais forma, tá bom pra vocês? Isso mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz a carreira de olho do fundo aqui, do arredondado, ó, do fundo. Esse fundo aqui, ó. É pra levantar ele. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente usa uma tala aqui, ó. Vai fazer essa carreira de olho aqui, ó. Chega nesses cantinhos aqui, a gente faz essa quebra aqui, ó. Tá. Tá tudo meu peça, tá? Fica por baixo. Aí já vem pegando essas talas daqui, ó. Essas talas todas que vocês estão vendo aqui ao redor, aqui, ó. Ela vai usar, né? Vai ser montada todo nesse paneiro, essa tela aqui. Depois eu vou estar mostrando pra vocês. As partes que elas vão sendo montadas. Sim. Essa carreira aqui é de cada canto, segue até aqui. Quando chega aqui nesses cantos, aí a gente faz essa quebrazinha aqui, ó. Que é para continuar uma outra carreira de olho. Olha aí como é que vai ficando. Redondinho, né? Redondinho, é. Aqui finalizou de novo. Tava mostrando para vocês ainda agora. Aí faz essa outra quebra aqui. E vamos continuar a outra carreira de olho. Ó, finalizei a outra de novo. As quebrazinhas dos cantos vai ficando. Aí vem a outra novamente. Essa tala aqui, ela tem que ficar bastante comprida assim, como vocês estão vendo. Porque a gente tem que fazer o remate, né? O remate desse tecido, desse paneiro, é as voltas, né, para trás. É para ir fechando ele, é para ir dando a segurança e fazendo os tecidos para ficar bem feito. Aí precisamos desse espaço aqui, comprimindo essas talas, por isso que a gente usa esse tamanho. Olha aí como é que vai ficando. Aqui foi finalizado. O arredondado do fundo desse paneiro. E agora o próximo passo vai ser o quê, mãe?
E agora o próximo passo vai ser eu levantar esse paneiro aqui, ó, pra cima pra ir tecendo ele. Vou estar mostrando aqui pra vocês, só o início. Quem vê assim, né, que a gente que não sabe fazer um paneiro desse, diz, meu Deus, mas como é que vai criar esse paneiro depois, vai ficar tão bonitinho como eu vou estar mostrando pra vocês, vocês não tá vendo. O que a gente faz aqui. Pra quem não sabe, é meio complicadinho mesmo. Até a gente que sabe já fica, muitas das vezes, enrolado com as talas aqui. Que é muitas voltas que dá, né? É muitas voltas e muitas talas também que a gente tem que usar aqui para poder fazer esse tecido. Aí conforme a senhora vai virando, a senhora vai tecendo, a senhora vai virando, né, mãe? É, Que ele vai ser num tecido redondo. e olha só como é que vai ficando, pessoal. Já tá pegando forma, né? Já sim. Tô pegando bem de pertinho pra vocês verem melhor, gente. Como ela tá tecendo. Mais uma voltinha aqui, ó. Tudo conforme esse detalhe do fundo, a gente também vai fazendo no levantamento desse paneiro. Sim. Para esse formato aqui não sair de posição, sempre eu tenho que manter com o meu pé aqui em cima, ó, do fundo. Vocês estão vendo ele todo assim meio estrambelhado, mas é porque é assim mesmo o início. Depois eu vou estar mostrando para vocês como é que ele vai ficar. Tá atacando na minha cabeça esse pó. Vem outra volta assim. Pronto, pessoal, cheguei de novo no encontro aqui do início do olho do paneiro, né, que é já para mim tecer ele levantando. Esse aqui, ó. Agora daqui eu não vou mais continuar o tecido assim como eu tô aqui, ó. Só para fazer esse encontro aqui que eu tô finalizando desse jeito aqui. Agora aqui, para mim continuar o paneiro para cima, eu tenho já que modificar essa posição aqui. Olha como foi que ele ficou. Aqui ele tá formado para levantar ele para cima, mas eu não vou continuar desse jeito. Eu já vou continuar ele dessa forma aqui, ó. Vou ajeitar aqui que ficou puxadinho o fundo dele, porque tá início, como eu já falei para vocês. Aí daqui, ó, já eu tenho que fazer isso aqui, ó. Levantar ele, essas talas todas que estavam aí, toda destrambelhada. Agora tem que ficar assim. E para me dar continuidade do tecimento dele para cima, para formar o paneiro mesmo, eu já tenho que tecer ele assim, ó. Eu já encontro aqui com o meu joelho, aí eu até ele aprumar, gente. Aí daí eu vou tecendo já assim, ó. Já é desse jeito aqui que a estala fica, ó. Pra ir levantando esse paneiro, gente. Ó. Conforme o espaço que eu vou tecendo ele, que ele vai ficando maior, eu vou estar mostrando pra vocês passo a passo, tá bom? É isso. Quando finaliza essa tala aqui também, que vocês estão vendo, e aí daí, quando finalizar, né? Pode perguntar assim. Aí eu vou fazer a emenda aqui rapidinho pra vocês verem também. Espera aí. Ó, finalizou essa tala aqui, ó, que se chama a travessa, né,
no tecido do paneiro, essa tala que vem aqui, sempre é através. Aí eu pego uma outra, essa daqui, ó. A gente faz a emenda dessa tala, a gente tem que afinar só um pouco aqui. É para essa emenda aqui não ficar muito grossa, gente. Então a gente utiliza um pano assim para fazer esse raspado aqui dessa tala. No tamanho que vai ser a emenda. Essa parte aqui ficou bem mais fina, que é para fazer essa emenda aqui, ó. Tá mostrando aqui para vocês, ó. Ó, eu já tenho uma base, né, que dá certinho aqui, ó. Daí até aqui, para ela não ficar muito alta aqui essa emenda, porque vai ficar uma em cima da outra. Ó, essa pontinha aqui escondeu, né? Sim. Aí daí vai continuar tecido, ó. Mesmo jeito que eu tava fazendo. E assim por diante eu vou tecendo esse paneiro. E o olho continua todos igual, né? Isso. Igualzinho vai ficando. Depois de pronto, quando a gente vê um paneiro desse pronto, a gente acha que não foi feito assim, né? É, ele dá um trabalho danado. Foi feito de uma forma diferente, mas é assim, pessoal, que se testa esse paneiro. Faz, né? Tem outras formas de fazer esses paneiros, mãe, além de fazer com ambé? Cipó de ambé? Tem. Tem, Qual de que fazer são? tem a forma de fazer com a tala da arumã, né? Do Ah, cipó titica. De outros tipos de cipó a gente faz paneiro sim. E também de fibra, né? uhum. Mais fibra que o pessoal faz também aí. Que eles vendem. De qualquer um dessas outras formas a senhora consegue fazer? Sim. De macarrão, do macarrão desse de cadeira. Até aí. desses macarrão de cadeira a senhora Até desse consegue? macarrão. E fica bem tecido, tá? E é melhor, bem melhor da gente tecer, porque não tem coceira, porque esse cipó aqui, ele tem também um pouco de coceira, ele dá coceira. As cascas dele, a rapa dele, a gente tem que trabalhar nele com muito, assim, intenção, né? Tipo uma Sim. calça comprida, uma camisa de manga comprida. Porque aqui ele já tá descascado, né? Ele Mas já já tá descascou, descascado, já partiu, já raspou. Exatamente, já tirei toda essa bucha dele. Só tá tala já pra tecer. A gente tem que também que dar uma ajeitadinha aqui nesses olhos, quando a gente já vai levantando ele. Pelo motivo dele não fechar muito e nem se abrir também muito, entendeu? Então a gente tem que ter um equilíbriozinho aqui nesses olhos aqui, gente, ó. Tem que ir graduando essa travessa aqui. Pra poder ele ficando um paneiro bem armadinho, tecido. Pois é, pessoal. Então é assim que eu vou tecendo esse paneiro para levantar aí. Mostrar só aqui o início, como é que ele já tá ficando aqui para vocês verem. No começo. Ele vai ficar tecido para cima, olha só. Como é que ele já tá ficando. Esse daqui só é o começo dele, ó. Depois dele pronto, ele vai ficar assim, ó, o paneiro. Ele já tá dessa alturazinha aqui, ó. Aí eu vou tecer mais para cima dessas talas aqui, mais ou menos vai ficar por aqui assim, ó. A altura dele. É a altura dele, é. Esse pedaço de tala aqui que tá, vai sobrar, que tá sobrando, esse pedaço, vocês podem perguntar isso, vai fazer a volta, que é do remate de outro tecido que a gente vai voltar fazendo novamente em cima desses olhos aqui, ó. Que eu vou estar mostrando para vocês também, tá bom? Eu vou mostrar para vocês que eu finalizei, né, a altura do paneiro que eu quero, né, tá esse tamanho aqui, ó. Que é o tamanho mesmo que eu tava precisando, né, de fazer ele. Uhum. E agora eu vou fazer o ponto final aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Esse ponto final aqui, ó, da altura, a gente faz assim. Aí desfaz essa última carreira de olho, aí já faz assim, ó, pra ficar mais resistente. Já pega essa travessa, né, que é essa tala. Sim. Vem aqui, aí a gente faz isso aqui, ó. Faz, aí fica fazendo na mesa. Só pra ficar bem mais reforçado.
esse ponto final aqui. Você precisou molhar a tala um pouco? É, que é pra ela ficar mais úmida, né? Que ela, quando a gente limpa ela, ela vai ressecando, né? Sim. Aí pra ela ficar mais úmida um pouco, ficar melhor pra trabalhar, a gente faz assim. Então tá, né? Como já mostrei, finalizou aqui. E só pra fazer essa volta aqui desse tecido pra trás, como mostrei no início, né? Aí a gente tem que fazer assim, ó. Aqui. Faz aqui, essa quebrazinha aqui. Daí vai ficando assim, ó. Vou mostrar aqui um pouco pra vocês. Que demora um pouquinho, né, pra gente fazer essa volta toda. Daí, mas vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, como é que vai ficando. Fica assim, ó. Essa é a primeira. Aí vem a segunda. É um pouco de trabalho, pessoal, mas eu vou estar mostrando pra vocês, passo a passo. Como que se trabalha nesse paneiro. Ó, fica esses detalhezinhos aqui, ó. Ficando. É, mete uma desse olho por lá, por trás. Aí essa outra que a gente vem fazendo esse olho aqui já vira por cima. Aí fica essas voltinhas aqui, ó, com esse xizinho. Muita volta. Jesus. É, bastante volta. Já me perdi só de ver. Assim. Tem que fazer uns caqueadinhos aqui que é pra ficar esse desenhozinho aí. Né? Esse bordadinho. Ó. Tudo isso eu aprendi na idade de 9 anos. Com meus pais. Que a nossa profissão era trabalhar assim dos meus pais com tala assim, né? Tecia palha. É, fazia paneiro, do ambé, a vassoura, cipó titica, que daqui um dia eu vou estar mostrando pra vocês também como é que se faz a vassoura do cipó titica. Eu tenho umas prontas aí, mas eu quero mostrar do início mesmo, como é que a gente pega, né? Como desse ambé aqui, desse paneiro aqui, ó, é pra me ter mostrado, né, eu tirando e começando, né, de cascar o cipó, que ele tem bastante espinho na casca grossa dele, que é a brutal, né, que meu pai dizia. Tem que tirar depois, a gente raspa uma bucha dele que tem, aí para poder partir, abrir, tirar essas talas aqui, ó, para ficar assim. Mas uma outra vez eu vou estar mostrando do início como é que se faz pra gente limpar essas talas para ficar desse jeito aqui. Tá ficando. Aí é basicamente isso que a senhora vai ficar fazendo, né? É, depois de eu rodar tudinho aqui essa volta, aí eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Bom, pessoal, agora eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, como é que tá ficando já o terminado do paneiro, né? Tecido aqui, ó. A diferença desse daqui de cima tá esse daqui, ó, de baixo. Tá o olho, né? Sim. Esse daqui foi quando eu vinha levantando ele, fazendo o tecido, subindo. Agora eu tô voltando, ó. E aí, olha aí como é que tá ficando, né? Bem fechadinho, mas aí esse tecido já de cima já é um pouco diferente daí, ó. Daquele que eu vinha tecendo subindo. Já é assim, a gente usa uma travessa, que é uma tala, né, que a gente vem trazendo aqui, ó. Aí pega já essas duas, joga aqui por cima, aí trança uma por cima, né, faz um X. Aí mete aqui ao lado e já vai lá pra cá, essa ponta. Aí que vai ficar esse tecido assim, ó. Aí olha só como é que ele vai ficando. Depois de pronto, ele vai ficar todo fechadinho, que nem essa parte aqui de cima, até aqui embaixo. Já aqui no fundo, eu já vou fazer o remate com essas pontas das talas. Essas talas aqui, ela vai chegar até aqui. Daqui já vai ser só com essas talas aqui que vai... Entrar no fundo, né, mãe? Esse fundo aqui, ó. Esse tecido aqui no fundo. Que vai ficar igual esse daqui. E depois eu tô mostrando pra vocês.
Então, pessoal, agora eu vou mostrar o terminado aqui do fundo do paneiro, ó. Que é essas talas que eu vou fazer o ponto final aqui do tecido. Olha só como é que tá ficando. Depois que eu parei com o tecido daqui da tala daqui dos lados, que vinha voltando, agora já estou aqui nesse fundo, fazendo esse tecido aqui que é para terminar. Dá um trabalho danado, pessoal. Mas eu vou terminar e assim que terminar eu tô mostrando para vocês como é que vai ficar a lindeza desse paneiro. Bem, pessoal, como vocês viram aí a mamãe mostrando, né, como é feito um paneiro, ela já teceu ele todo. Tá faltando apenas fazer a parte de cima, a beira, né, que a gente chama aqui de beiço. E aí, como faltou o ambé, né, pra fazer essa parte, a gente vai estar indo tirar lá no Gapó, eu e ela. Então, a gente vai pegar uma canoinha aqui. Ela tá tirando a água dela, eu vou já mostrar pra gente ir lá, tá bom? Ó, a gente vai naquela canoa ali que ela tá tirando a água. Choveu muito hoje aqui, gente. Aí as canoas a lago, né? Tá bem cheio agora. Nossa balsa aí. Fica bem calmo depois que chove, a gente dá uma paz assim, parece que até os passarinhos ficam mais quietos. Acho que eles dormem, né? Vamos passar aqui pelo esse capinho. É, fazer um atalho por aqui, gente. Tá, engatou a canoa. Mas passa, né? Só tem que ir se abaixando. Conforme o circo vai fechando. Pra cá dá pra estar malhadeira também, né? Acho que já fizeram o caminho. Ó, gente, por aqui era onde a gente vinha fazer as coisas na balsa quando tava seco. Não sei se vocês lembram. A gente saía bem aqui, ó. A gente vinha de lá. Agora virou tudo água. Graças a Deus. Tá tudo cheio. Tá bom pra faxear, né? Por aqui. Fazer pesca noturna. Zagaia. A gente aqui ainda tem umas pontas de terra, ó. A gente vai encostar, eu acho que aqui. Vai dar? Será que é que empurre pra trás? Opa. Chegamos, gente. Agora a gente vai subir aqui pra tentar achar o ambé, né, mãe? E outra, a gente vai ter que tomar muito cuidado porque não trouxemos sandália, nem bota, nem nada. E a gente tava achando que tava gapota aqui nessa. Achando que já tava tudo tinha virado água, essas pontas de terra aqui. Como? Tem. Já tem uma trilha feita aqui. Tá bem fundo, né? Tá. Devido à chuva. Ó, a mamãe encontrou ali o ambé, gente. Sei, ó.
Tá vendo como é que ela vai tirar? Porque Eu vou fazer pra tirar, porque tem que esse pau cortar é em grosso cima também, né, mãe? aí esse pau tá muito grosso pra subir. É, vai dar não. Tem que achar outra aí. Olha aqui, pessoal, encontramos mais ambé, ó. Só que eles dão tudo no alto. Pra tirar eles é muito ruim, porque tem que ter uma árvore próxima pra subir e cortar. Ó. A mamãe tá vendo aqueles ali. Ele também tudo é ambé, ó. Só que tem que cortar a ponta lá em cima. Fica muito ruim. Pra tirar ele assim, quando não tem uma árvore menor do lado pra subir como se fosse um açaizeiro, sabe? Olha aí, pessoal, eles são assim, ó, mostrando de mais perto pra vocês. Eles têm tipo esse espinhozinho, né? Nele todo, ó. Isso aqui é uma casca que tem que ser retirado, né? Ele tem tipo um caucho, uma coceira nele. E depois disso que a mamãe parte com o cipó. Eu mostro pra vocês. Esse que é uma ambé que é feito o paneiro que ela tá mostrando. Agora que a mamãe conseguiu encontrar um cipó aqui. Só que ela ainda tá vendo se ela vai subir mesmo ou não, porque além de estar muito molhado, né, e liso, ela não sabe se vai aguentar ela. Ali, ó. Ele tá entrelaçado entre os ambé aí, ó. Gente, só pra vocês notarem aí, ó. O tanto de carapanã que tem ao redor do meu rosto, ó, por todo canto. Me picando. Nossa. A selva não ficou pra todos não, viu? Olha isso. Elas atacam mesmo. Tem muitas, 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 muitas. Aqui, ai. Tá seco aí? Ah, a mamãe tá procurando um gancho pra ajudar ela a cortar o ambé, gente, ali. A gente tá tipo numa ilha de terra, né? Uma bolinha só que ainda tem. Aqui atrás da gente tem água, só que não dá pra vocês verem não. Ali atrás tem água. Ai, quanta carapana, Jesus. No meu olho. Que coisa. Vou desligar a câmera, depois eu mostro, gente. Depois eu volto, que as carapanas estão quase me levando. Olha como tá no celular, gente. Gente, agora a mamãe tá subindo aí, ó. Nessa árvore. É pra ela puxar os ambé dali, ó. Com o cambito e cortar. Cuidado, mãe. É mesmo, né? Que é pra eles soltarem e ficar mais perto da senhora. Melhor a senhora descer então pra fazer isso. Nossa senhora, que tava carapana. Tá engatado ainda aí o cambito. Nossa, gente, os carapanã não me deixam em paz um sequer segundo. Um segundo sequer. Cuidado, mãe. Melhor a senhora voltar e cortar.
tentando puxar, gente. Uma penca de ambé pra cortar. Deus, eu tenho muita habilidade, uma mulher dessa. Habilidade e resistência, viu? Porque eu nessas horas já tinha descido. Cuidado, mulher, que essa árvore tá muito fininha. Olha, mãe. Qualquer coisa ela joga estressada, hein? Misericórdia, a mulher tá dançando lá em cima com a árvore. A senhora precisa se apoiar aí, mamãe. Se eu tivesse tudo teçado aqui embaixo. Olha lá, conseguiu. Olha lá, gente, ela tá conseguindo. Já tem 4 minutos que a mulher tá lá em cima, 4 minutos e meio. Já não dá não? Ai, que bom que ela conseguiu, né? A menina não foi viagem perdida lá em cima e deu tudo certo. Tava alta, viu? Quase que eu não consegui. 5 minutos, olha, dona Maria. Você tá de parabéns. Nossa, não foi fácil, viu? Não foi mesmo, não. Muita resistência da sua parte, ó. Parabéns mesmo. Fez um excelente trabalho. Agora só falta cortar as partes de baixo, né? Olha ali, gente. Estão secos eles? Ainda tem essa, gente. Ele tá seco ou tá novo, viu? Ele tá seco e ele não presta pra nada. Tá aí, ó, os que ela cortou caiu aqui. Hum, eu só imagino. Cortar da esquerda, hein? Vou estar recortando lá. Ajudava mais na posição, do jeito que eu tava lá, se fosse esquerda, né? É, ela cortou do lado esquerdo, a gente já tá falando aí. Eu sou direita. E ela é direita, ela teve muita resistência mesmo na hora de... É assim, porque tem gente que é canhoto, né? É, É o jeito de trabalhar desse lado aqui. gente, e o ambé, ele é da natureza mesmo, né? Ele gosta de dar nessas árvores bem grandes, ó. Bem alta como essa que a mamãe se aproximou aí pra tirar eles. Essas árvores grossas que vocês estão vendo aí, ó. O final dela tá lá em cima. Então eles só dão nessas árvores assim.
É uma coisa da natureza mesmo, né? Não precisa ser plantada. Agora a gente vai tudo pra canoa. A senhora quer que eu leve algum aí, mãe? A peconha com o teçado? Deixa que eu leve a peconha com o teçado. Vai na frente. Bora que dá pra mim. Olha aí, ó. Mamãe conseguiu tirar esse tanto aí. Tá dando quase um paneiro esse tanto que ela tirou. Que isso aí rende, viu? Depois que ele é partido, descascado e partido. Nossa, a gente tá pisando em ovos aqui pra não pisar. Como diz, né? Pra não pisar em espinho. Como? Nós viemos por ali, dando a volta. É. Pode ir por aí mesmo. Estamos saindo agora, gente, com os ambés. Olha aí, ó. Tem um cheirinho forte eles. Cheirinho de cauchi. Finalmente, gente, saímos aquele gapó ali, né? Aqui de dentro, ó. Jesus, as carapanas estavam me deixando louca já. Pensa num lugar pra ter carapana no meio do mato, gente. E também quando chove aqui em casa fica cheio, viu, durante o dia. À noite já tem mesmo. Só consegue dormir de mosquiteiro. Chegamos, gente, aqui no porto de casa já. Agora a mamãe vai carregar ela tudo lá pra perto de casa pra ela descascar. Ficou uma aqui, mas eu levo, mãe. Então eu vou levar pelo menos um teçado pra senhora. Gente, isso tem um espinho, tá? Essa cascalelha aí que Deus me livre. Um espinho e um cauchi pra dar uma coceira. Então, vambora. Meu irmão limpou por aqui, ó. Roçou tudo por aqui com aquela roçadeira que a gente ganhou da Branco Motores, né? Graças a Deus ela tem facilitado muito a nossa vida agora. Porque um trabalhando esse daqui que tu levaria uma semana inteira ou mais, se fosse só uma pessoa, né? Para uma pessoa é mais de uma semana, né? Ele faz em 2 dias. Então, né? Temos todo o nosso agradecimento a Branco Motores por ter facilitado a nossa vida. Olha quem tá aqui esperando a gente. A Safira. E quem é a outra? E a Lilica, né, meu amor? As duas lindas estão folgadas aí no meio desse barro. Fazendo denguice. Tão manhosa. Tirando um cochilo, é? Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como é que de casca se põe ambel. Eu tava fazendo paneiro lá. Tá bem maduro, né, mãe? Daqui ele tá bem maduro. Mostra a casca dele por cima para o pessoal ver melhor. A casca dele é assim, ó. Olha aí, gente. Deixa eu dar um... Tem tipo uns espinhos, ó. Gente, ela tem tipo um espinho, ó. Ela tem tipo, não, ela tem um espinho na casca dela, o ambé. É. E aí a mamãe vai... Aí a gente tem que tirar essa casca aqui grossa primeiro, né? Sim. A casca aqui que a gente tirar, que ficar assim, aí a gente vai raspar essa bucha dele, ó.
Essa bucha a gente raspa assim, depois que tirar essa casca grossa aí. Aí é que a gente vai abrir para destalar. Vai tirar as talas. Depois daqui de raspada essas buchas aqui, ó, vai ficar assim. Depois que eu tirar essa casca grossa aqui. Aí daí é que a gente vai abrir. Partir, que é para tirar as talas, que é para enrolar num pedaço de ambé. Esse pó assim, igual esse daqui que a gente vai usar lá na beira do paneiro. Que é a beira, né, que é o beiço dele. É, No paneiro. isso aí. Além dele ter esse espinho na casca, não, mas ele tem tipo uns nozinhos também, né? É, ele tem essas juntazinhas, mas só fica mais em cima da casca dele mesmo. E também, se a gente se encostar muito aqui nessa bucha, tem uma coceira ele, né, Fabio? É, Coça bastante, assim, essa nodazinha dele aqui. Quando a gente tá trabalhando nele, a gente não pode estar assim, né, fazendo uma outra coisa. Por causa desse grude que ele solta. tipo uma noda, né? Tipo uma noda mesmo. Demora, dá um trabalho danado de fazer esse Dá. procedimento aqui, ó. Tiração da casca dele. Tem que ter também todo cuidado para não cortar as talas quando a gente for tirar, senão ela não sai inteira. Ela se quebra se a gente cortar um pouco dessa tala aqui, depois dessa bucha dele. Aí ela quebra a tala quando a gente for abrir. Sim. Mas eu acredito que o trabalho maior, mãe, é aquele que a senhora fez ainda agora, viu? Sim, Tem que subir numa outra árvore mais fina, né? tem aquela ideia toda, né, pessoal? Para levar aquele cambito lá. Sua criatividade ele levou à perfeição e conseguiu. Do lado esquerdo agora, do lado esquerdo, ó. Vou estressar daqui, né, para cortar como eu cortei lá. Eu não conseguiria, não. E já um pouco cansada, viu? Como vocês É, viram, porque né? a senhora ficou ali em cima de 4 a 5 minutos, né? Depois que a senhora subiu. Até porque a árvore era bem, né, Muito fina, leve, muito muito fina, fina, ela né? não tinha como me apoiar bem também. Sem Aí. galho. Sim. É um conjunto de equilíbrio com resistência mesmo. De criatividade para ter conseguido. Também Mas a gente- geralmente o ambé dá assim, também só dá em árvore alta e fica muito ruim de tirar ele. Bem, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a raspagem dessa bucha que eu falei, né, no início. Que depois de tirar essa casca aqui, aí tem que raspar essa bucha aqui, ó. Antes de abrir para fazer as talas. Aí é assim que a gente tem que tirar essas buchas aqui raspando. Ele fica todo assim, ó, molhitado daqui para cá, ó. É bem trabalhoso, né? O É, processo de fazer um paneiro. Qualquer outro tipo de artesanato, né? também, sim. Dá muito É trabalho. outro trabalho também que... Principalmente quando é assim para enfeite, Fabíola, que a gente vai fazer. Dá requer mais detalhes, né? E aí tem que ser mais bem perfeito suave, né? As talas bem macia, Sim. bem só de uma grossura, só de uma largura, que não é para dar defeito, né? Na hora que a gente está tecendo, fazendo tecido.
sarrapa aqui, pessoal, ó, do ambé que eu tô tirando, serve para espantar morcego, porque ele tem esse cheiro, Forte, tem né? um cheirozinho bem forte. E esse cheiro faz com que eles se espante afasta. mesmo, se afaste dos animais, né? Quando eles estão querendo atacar para chupar os cachorros. Até mesmo a gente. Tem vezes que eles ficam querendo fazer moradia assim, ao redor de casa, que é para quando chega a noite eles já estão entrando dentro de casa. Por isso que a gente por aqui, quando anoitece, já tem que fechar toda a janela e porta, né, mãe? É, Porque aí, senão, deixar aberta aí, eles vão entrando. E aí, quando a gente desliga a luz, que para o motor, aí eles começam a ficar voando dentro da casa. Aí, se dormir sem mosquiteiro é uma chance muito grande dele vir te chupar. Os cachorrinhos do mesmo jeito para cachorro, se dormir fora, eles vêm e atacam. agora eu vou abrir aqui, ó, esse ambé, para fazer as talas, como eu falei. Tudo isso com esse teçadão dela gigante. Sei como ela consegue. Vou aproximar mais dela. Olha a agilidade da mulher, mano. Olha isso, gente. Ela vai abrindo certinho, sem quebrar. Ele é acostumado. Aí só parte em dois, Não, mãe? faz 4. Dá pra fazer 4? É, 4 talas. Uhum. Faz 4 talas. Agora ela vai partir mais fina. É, de cada uma banda dessa daí, a gente tem que dividir para fazer 2. Tem que ir mais com cuidadozinho, Agora ele tem que ir mais devagar, né? É, porque elas vão ficando mais finas, né? Sim. E também, para elas não variarem. Essa daqui ela já deu uma variadinha. Não tá saindo a tala como eu comecei lá no início. Até porque também esse ambé aqui, ele tinha alguns nozinhos. E aí não é muito bom pra gente tirar essas talas aqui para fazer a enrolada lá do beiço do paneiro. Mas mesmo assim deu de fazer as 2 talas. Agora eu vou abrir a outra. Essa daqui ela ficou mais resistente. Essa banda aqui. E a senhora precisa de quantas talas dessa para terminar de fazer o... São 2 pedaços de ambé desse, Fabiola, para fazer 8 talas, né? Uhum. São 4 que dá de cada um pedaço. Aí Pra 8 fazer o... talas dessa daqui, Uhum. dá para fazer o tecido do beiço do paneiro. Ah, tá. Essa daqui, como ela tá com mais uma resistência, né? Uhum. Aí dá para fazer mais rápido assim, ó, partido. Aquela lá, como ela tava mais fina, tinha que ir com todo cuidado. Aí daqui, essa tala, ela não vai ficar assim, ó, brutal, né? Brutal é que ela tá com todo... Ela ainda tem mais o bucho, ó. Depois Já que vai. parte, ela fica mais com esse bucho aqui. A gente tem que raspar, ó. Aqui, ó. E ela raspa na sola do pé, gente. É, Pra dar mais apoio, né, mãe? para dar mais apoio. Ó. Só que a gente não pode vacilar aqui, né? Com esse teçadão, né? Senão É faz um mesmo? corte Que eu tô danado. vendo. É. Meu Deus do céu. Aí ela... A gente tem que tirar essa rapa aí depois da primeira, né? Tira de um lado e de outro, é? De um lado e de outro. Que é pra ela ficar bem macia também, né? E aí, gente. É. É a coragem da mamãe. Olha só.
Essa mulher é muito profissional. Uhum. Olha só como ela ficou, uma tala bem macia, né? Cadê? Deixa eu ver mais perto. Olha aí. Uhum, gente, ficou bem limpinha, né? Ficou bem limpinha. Toda tiradinha mesmo aí. Toda Um tiradinha. ponto agora pra tecer. Só pra fazer enrolado, né? No meio do paneiro. Então essa daqui já tá pronta, pessoal. Pra fazer enrolado do paneiro. Agora eu preciso de cascar mais um outro desse daqui. Fazer o mesmo processo que eu fiz com esse primeiro aqui, que é pra poder dar. Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês, eu colocando aqui a beira do paneiro. Aí eu vou finalizar aqui essa beira que eu tô colocando. Esse cipó aqui, ó, ele vai rodar aqui, ó, fazendo esse procedimento que eu comecei aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Começo daqui. Essa ponta que fica sobrando aqui é aquela outra ponta que vai fazer o rodo aqui, que vai encontrar aqui. Essa daqui passa pra lá e a outra que vem de lá passa pra cá. E aí fica o ponto final da beira desse paneiro. Quando terminar eu mostro pra vocês. Pessoal, eu quero mostrar pra vocês a orelha do paneiro. Agora aqui que eu tô fazendo. Depois que eu terminar eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar esse paneiro. Pra que serve essa orelha aí, mãe? Pra colocar a riata do paneiro. A riata que é a envira, né, que a gente vai colocar aqui na cabeça pra carregar as coisas dentro desse paneiro. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês o paneiro pronto, olha. Ele já tá com o beiço dele, olha aqui, olha, prontinho, ó, como ficou. Aí eu coloquei já a orelha dele, ó, são essas também riatazinha aqui, ó. Essa aqui de trás também, que tem que colocar essa daí. Agora eu vou mostrar pra vocês colocando essa riata aqui. E a vovó ali, ó. Vovó Alice. Minha mãe também tá aqui. Esse ângulo. Tá pra vocês como é que a gente coloca essa testeira aqui, ó. A gente tem que usar um outro pedaço de testeira aqui também. A senhora tirou do que aí, mãe? Essa envira aqui é de munguba. Ah, da árvore de muguba, né? Da mungubeira que a gente usa. Usa também a envira do mata-matá, né? Que é uma árvore também que dá envira. Uhum. A gente tira na mata. Essa daqui é da mungubeira mesmo que a gente tirou aqui de perto. Aí a gente já coloquei aqui, ó. Uhum. Pra cá. Aqui a gente faz saindo aqui. Dá esse nó aqui, ó. Aí também tem a opção de fazer a riata com... De saca também, saca de fibra, pessoal. Quando a gente não tem a envira da munguba e do mata-matá, a gente pode também utilizar uma saca de fibra, né? Pra fazer essa riata aqui, ó. Isso. Então aqui já tá pronto, já coloquei essa riata aqui, ó, aí como vocês dá pra ver, ó. Usa aqui nessa orelha que eu coloquei aí atrás e nessas duas aqui da frente, ó. E fica como na cabeça mesmo, fazer a demonstração. Aí fica assim, ó. Deixa eu só tirar esse pedaço aqui. Aí a gente coloca ele assim, ó. Olha aí, ó. Aqui aí coloca a castanha aí dentro, o açaí, A pupunha, né? pupunha, Mandioca. tucumã, mandioca, macaxeira, enfim, tudo. Agora mesmo a gente vai usar ele carregando primeiramente a fruta de rambutã. Né? Então é isso, né, mamãe? É, o paneiro pronto. Vocês que gostaram aí do vídeo que a mamãe ensinou, né? Mostrou pra vocês como é que faz um paneiro passo a passo. Dá uma curtida, comenta, compartilha com os amigos. E até o próximo vídeo, né, mãe? Isso, e obrigado, pessoal, por assistir, tá? Esse vídeo. Tchau.